Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A semana começa com a expectativa sobre a posição do Brasil a respeito da situação venezuelana e com ainda marcado aquele telefonema de Lula para Nicolás Maduro. Isso vai acontecer, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. A expectativa é essa, viu, Megali? Agora, antes desse telefonema, o que a gente deve ter é um alinhamento do presidente Lula com os presidentes do México e da Colômbia, aí sim para definir uma estratégia e conversar em conjunto com Maduro, e oferecer, colocar ali cenários e alternativas. O que o Brasil publicamente continua cobrando é a liberação das atas. Agora, essas atas é aquela coisa, depois de tanto tempo, até a oposição não acredita mais nisso, né? Porque demora tanto essa liberação, mesmo com cobranças internacionais, não só do Brasil, mas de institutos como o Instituto Carter, né, que a oposição já acredita que se forem liberadas agora, serão liberadas já com fraudes, né? Então há uma desconfiança tremenda em relação a isso. Agora, Megali, o Brasil se coloca numa posição que é um abacaxi político, porque o Brasil não vai publicamente reconhecer o resultado sem essas atas, apesar do presidente Lula, em uma entrevista, já praticamente ter reconhecido o resultado das eleições, mas institucionalmente, o Brasil, as manifestações continuam de cobrança e espera da liberação desses documentos, né? Então, o que o Brasil se coloca agora é numa posição de mediação. A avaliação hoje do governo é que não adianta isolar a Venezuela, mesmo com todos os problemas, uma ditadura, mas tem que ter algum canal de diálogo para a estabilização regional. Agora, é claro que a gente vai ter um problema e uma piora na relação do país, uma relação diplomática do país com a Venezuela, se essas cobranças não surtirem efeito, né? Já se começa a avaliar até possibilidades de uma saída de Maduro do país, mas depende dele. O problema é esse. Então, a gente vai ter, primeiro, esse alinhamento dos três presidentes que estão procurando esse diálogo, Brasil, também Colômbia e México, e depois uma conversa por telefone ampla desses três líderes mundiais com Maduro. Agora, a gente estava citando o Instituto Carter, que era aquele instituto que, inclusive, Celso Amorim, assessor internacional do presidente, quando foi à Venezuela, teve lá relações, conversas com esse instituto, que estava lá fazendo uma avaliação independente do processo de eleição, até esse instituto e já reconheceu a vitória da oposição. Por quê? Porque a oposição conseguiu reunir atas, conseguiu reunir lá aqueles resumos de votações, parcialmente, mas apontamentos matemáticos dão conta, e isso já foi levado em consideração pelo Instituto, que mesmo com essa divulgação parcial, já não há mais possibilidade de reconhecer a vitória de Maduro, mas da oposição. O Brasil vinha mantendo um alinhamento aí com esse Instituto, agora esse próprio Instituto já reconheceu a vitória da oposição. Então, Megali, agora é esperar esses próximos dias, conversas do presidente Lula com presidentes da Colômbia e também do México, e depois a tão esperada aí ligação e conversa com Maduro na Venezuela. Mas o Orengo, não vai ser uma ligação, não vai ser um call, né? Não vai ser uma ligação dos três com Maduro. O Lula vai falar... A ideia é essa. Ah, é isso. Até para ter testemunha, né, Orengo? Exatamente. Né? E também não ficar todo desgaste com o Brasil, né? Tem uma questão política que é fundamental agora. O Brasil está aí num desconforto internacional. É uma posição que traz prejuízos políticos, né? E próprios aliados do governo reconhecem isso. Né? Mas vamos buscar esse diálogo e a ideia é fazer esse diálogo ampliado. Dá para saber se a estratégia era aquela mesma da Rússia. Lembra que o presidente Lula tentou, de certa forma, colocar panos quentes? Ele falou, a Rússia não usou o termo invasão à Ucrânia para tentar ser um mediador dessa situação toda. Será que está tentando fazer o mesmo agora aqui na América do Sul? X, né? Também não tem muita alternativa. Ele não precisava se aproximar tanto de Maduro, né? Ele não precisava dizer que é uma questão de opinião, um diz que ganhou, o outro diz que ganhou, que decida a justiça, cinicamente fingindo que existe uma Suprema Corte que de fato aplica a justiça na Venezuela. Não é, né? O Maduro roubou essa eleição, tá mais do que claro, senão teria apresentado as atas já. Pois é, eu me questionava assim, como é que a oposição pode ter acesso a esses dados, ou o próprio Instituto Carter, como está dizendo o Orengo, e aí eu vi, Orengo, a explicação
de um dos integrantes do Instituto Carter sobre como eles conseguiram esses dados. Então, como é que foi, né? Eles têm ali pessoas em diversos pontos diferentes do país, da Venezuela, e essas pessoas tiravam fotos do boletim de urna que era, assim, impresso e colocado na frente das sessões de votação. Então, essas pessoas, eles reuniram, né, muitas informações de pontos diferentes estratégicos da Venezuela. E nessa comparação eles conseguiram, sim, dados que seriam os oficiais, provando que a oposição venceu dessa vez. Então seriam, até por isso, né, o Instituto tem assim, essa confiança em dizer que tem, sim, informações substanciosas para dizer que a oposição venceu dessa vez. Né? Não são resultados de boca de urna, não é esse tipo de levantamento, seriam vindos de fontes oficiais mesmo. E também a oposição fez o levantamento, Carla, e já publicou, é claro que é parcial ainda, mas aí a gente tem estudos matemáticos que apontam que mesmo com a análise desses levantamentos anunciados e colocados pela oposição, não daria para o Maduro fazer lá uma reviravolta ou vencer as eleições. Né? Então, matematicamente está lá comprovado, segundo estudos acadêmicos, que apontam a vitória da oposição. Em meio a todas essas suspeitas, o que mais chama atenção é que o governo, o regime lá da Venezuela, não divulga as atas que são cobradas aí internacionalmente, inclusive pelo Brasil, que é um parceiro regional. Né? Então, agora é esperar aí os próximos passos e as conversas dos presidentes com Maduro para buscar alternativas. E o que vai acontecer, pode escrever, alguns países não vão reconhecer Maduro como presidente, mas vão continuar negociando com a Venezuela, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém até pode cortar relações, mas será aquele país que tem poucas relações econômicas? Não é o caso do Brasil. O Brasil vai se manter, vai manter as suas relações com a Venezuela, vai dar um jeito ali, criar uma pirueta diplomática ali para não reconhecer, reconhecendo o governo de Maduro, que no final das contas terá roubado e levado. Será um governo que manteve-se por meio de uma eleição ilegítima. Não é o que aconteceu no Iraque até a intervenção dos Estados Unidos? Não é o que acontece nas teocracias monárquicas? Ali ninguém é eleito. Não é o que acontece na Coreia do Norte? Assim será na Venezuela. O ditador se manterá no poder por meio de uma eleição que todo mundo sabe que foi fraudada.